A manchete é: Eduardo Bolsonaro zomba da tortura sofrida por Miriam Leitão durante a ditadura. Em 2017, um jornalista chamado Matheus Leitão resolveu publicar o que pode ter sido o trabalho mais doloroso da vida dele. O Matheus, ele resolveu investigar o que a família dele sofreu nas mãos da ditadura militar brasileira. Olha, deveria fazer sentido fazer isso naquele momento para o Matheus, porque assim, apesar de muito jovem, ele já tinha recebido alguns dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro, já tinha passado por um monte de veículos, tinha feito assim meio que tudo que um jornalista pode fazer, vai. Então assim, ele já tinha uma carreira muito sólida, muita experiência e estava equipado, estava se sentindo capaz de desbravar uma história que para ele é pessoal pra caramba, né? Aí ele lança esse livro aqui, ó, tá vendo? Em Nome dos Pais. Que pais, vai? Vladimir Neto e Miriam Leitão. Os dois são jornalistas, mas como a Miriam é a que está sempre na televisão, deve ser ela que você conhece melhor, né? E o Matheus também tem um irmão, tá? Toda a família sofreu nas mãos da ditadura militar. E olha, apesar dos pesares, a história dessa família ainda é melhor que a média das histórias das famílias das vítimas da ditadura militar. Porque para eles, a coisa ainda que acaba bem, né? Eu sempre acho que o Brasil não tratou essa história com a importância que se deve, né? Porque os crimes foram cometidos dentro dos quartéis. Nós estamos falando de uma história de final feliz, que é essa história aqui. Minha mãe, enfim, uma grande jornalista, meu pai também, meu irmão tá aí. Né? Eles têm uma linda história assim, de construção de carreira, de vida, e esse é o momento talvez que mais me emocione, porque algumas famílias não tiveram isso. Um dos muitos relatos feitos pelo Matheus, que é o autor do livro, é sobre a mãe dele, a Miriam Leitão. Os torturadores da ditadura, eles, assim, apesar de abjetos, apesar de covardes, apesar de nojentos, porque um torturador é todas essas coisas, apesar de tudo isso, uma qualidade os caras tinham. Eles eram criativos, viu? O que você imaginar em termos de crueldade cometida contra o corpo humano, o que você imaginar esses caras fizeram? Tipo, trancafiar uma gestante numa sala escura com uma cobra. E seus pais se envolveram de que forma na produção desse livro? Eles sempre me apoiaram. Eu sempre me senti... E aí é que tá, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, Vladimir Neto, que também é jornalista, os três estavam ali, né? Os três foram presos. E... os três foram torturados, porque minha mãe estava grávida, ela estava grávida de 1 mês, então isso não impediu que os militares colocassem ela numa sala, enfim, escura, com uma jiboia, enfim. Isso não impediu o espancamento que meu pai sofreu durante vários dias. Meu pai foi muito torturado. Meu pai, o Marcelo Neto, ele foi extremamente torturado e eu já ouvi isso de vários amigos dele que estavam ali naquele período, né? Então, assim, o que eu sentia é que eu não estava... assim, talvez essa seja a chave daquilo que me impulsionou, assim. É como se eu fosse fora do grupo dos três, sabe? E é o meu núcleo familiar. E aí de alguma forma, eu precisava ser solidário a eles. Na verdade, esse é um livro no qual eu mostro a minha solidariedade a eles, minha família, mas a todos aqueles que sofreram no regime militar, né? E que... infelizmente, as Forças Armadas muitas vezes negam até hoje, né? Aí o tempo passa, o Brasil comete o erro brutal, o erro sinistro de não punir os militares que fizeram essas coisas aí. E o resultado é que essa gente está na política de novo. Então aí, louvando a covardia e a crueldade dos torturadores, porque covardia e crueldade são valores que eles cultuam. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pois bem, essa gente acende novamente, e aí o Matheus, que é jornalista, se vê diante dessa figura aí. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada com uma jiboia num
numa sala do Exército Brasileiro, e o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Nota, esse corte, esse videozinho, ele circula nas redes bolsonaristas assim como um motivo de orgulho pro presidente Bolsonaro, tá? Porque essa é a noção bolsonarista do devido processo legal. Ah, você anda com um comunista? Então vamos pensar aí em que crueldade eu posso fazer com você. De repente arrancar tuas unhas na base da martelada, um choque nas partes íntimas, trancar a pessoa com uma cobra. É desse jeito que essa gente pensa, né? E aí você poderia imaginar que com a chegada ao poder, os caras poderiam assim sofrer um choque civilizatório, um choque de decência. Talvez eles tenham mudado. Olha aí, ó. Eduardo Bolsonaro diz ter pena de cobra usada em tortura de Miriam Leitão. O filho do presidente, agorinha, em 2022, repetiu uma das coisas mais horríveis, mais escrotas já ditas pelo pai. Tá seguindo o exemplo paterno. Opa, é isso que o conservador tem que fazer, por pior que seja o exemplo, no texto. Em sua conta pessoal no Twitter, o deputado Bananinha debochou da tortura sofrida por Miriam Leitão durante a ditadura, após a jornalista ter publicado em sua coluna no jornal O Globo no domingo que o presidente Bolsonaro é inimigo declarado da democracia. Na rede social, Eduardo escreveu: ainda com pena da cobra. Opa, então ele recorreu a uma das coisas mais nojentas, já ditas pelo pai dele, porque ele não gostou de uma determinada coluna da Miriam Leitão. Opa, que coluna é essa que irritou tanto o cara? Bora pro texto. Única via possível é a democracia. Já disse, é Miriam Leitão, é no O Globo. No texto, o problema dos candidatos da terceira via é a falta de clareza sobre a base das suas propostas. Os projetos têm se apresentado por oposição e não por definição. O que é a terceira via? Se a resposta do político for que é uma alternativa a dois extremos, já errou. Como escrevi nesse espaço em maio de 2021, não há dois extremistas na disputa. Tem apenas um, Jair Bolsonaro. Semana passada, novamente, Bolsonaro provou que ele é um perigo para a democracia. Atacou ministros do STF com palavrões, defendeu a ditadura, colocou em dúvida as urnas eletrônicas, elogiou um parlamentar delinquente. Tá bom. Agora, por que é que isso irrita tanto o Bolsonaro ou os Bolsonaro? É que para pensar na média das opiniões que são emitidas na mídia hegemônica, da qual a Miriam Leitão faz parte. Na média, esses caras estão sempre dizendo pra gente o contrário disso aí. Estão dizendo pra gente que Lula e Bolsonaro se equivalem, que são dois lados da mesma moeda, que são dois extremistas. E isso não é verdade. É só lembrar dos governos do PT. Olha, a maior forçação de barra nesse sentido deve ter sido o editorial da Escolha Muito Difícil, do Estadão. Lembra disso? De novo, forçação de barra. No caso dos governos do PT, eu me fixei nos erros econômicos, que foram erros econômicos, alguns ambientais, como Belo Monte, que eu escrevi bastante contra Belo Monte, mas eu fiquei alertando, olha, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação. E eu fui muito criticada, e aí fiz um livro chamado A Verdade é Teimosa, em que eu mostro que, infelizmente, deu recessão e deu inflação, ao final do governo do PT. Mas eu acho que a gente não pode fazer uma equivalência. E eu acho isso desde o começo, eu não estou dizendo isso agora. No dia ao final do primeiro turno, eu tinha que fazer um comentário, naquela manhã, já à noite, meio endormida, né? Porque a gente ficou acordado para ver tudo. Enfim, de manhã cedo estava lá no Bom Dia Brasil e eu falei com todas as letras o seguinte: não há uma equivalência. Porque o PT fez várias coisas das quais eu discordo, mas ele respeitou o jogo democrático. E o governo e o Bolsonaro sempre fez a apologia da ditadura e da tortura. Então, eu nunca achei que houvesse equivalência, eu nunca disse que havia equivalência, e eu sei que vou apanhar dos dois lados o tempo todo. Acho que a violência é maior agora e acho que a existir dentro do Palácio do Planalto um gabinete com pessoas pagas pelo nosso dinheiro, cuja função é disseminar ódio e mentiras, é absolutamente intolerável. É absolutamente intolerável, né? Isso chega num nível, numa proporção acima do que é imaginado. Então, não só não há uma equivalência, como eu acho que os ataques do governo Bolsonaro, por saírem de dentro do Palácio do Planalto,
é ainda mais destruidor. Nós pagamos com o nosso dinheiro. Nós estamos pagando a máquina do ódio. É como já disse o sábio, tenho inúmeras críticas aos governos do PT. Mas diante da monstruosidade dos bolsonarentos, fodam-se todas elas. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.